Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo de conexão, momento de Evangelho, momento de oração, de nos desprendermos um pouco da correria do dia a dia, dos problemas, das vicissitudes da vida. Vamos juntos então? Entrando em conexão, nos desprendendo um pouco do nosso corpo físico. Momento de oração, momento também de treinarmos esse desprendimento, momento de meditação. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem sempre aqui, por escolher também ouvir este Evangelho. Obrigado. Que Deus possa abençoar vocês, também pela ajuda aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Muito obrigado. Pessoas aí de todo o Brasil. Vamos pedindo então a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo a Ele mais uma vez por estar conosco, que Ele possa direcionar a nossa conversa, que possa ser um assunto útil para todos nós, que possamos tirar algo de proveitoso deste momento. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, iniciamos aqui agora este Evangelho, agradecendo por mais uma semana que encerra e outra que se inicia, voltando os nossos pensamentos ao alto, ligando-nos aos benfeitores espirituais, nos desprendendo um pouco dos problemas, das vicissitudes e nos ligando ao nosso mentor e mentora, para que neste momento as intuições fluem de forma mais tranquila. Que possamos, neste momento, Deus, aprendermos e, é claro, depois realizarmos o aprendizado aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muito obrigado, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é dia 27 de julho, encerrando o mês de julho, finalizando o mês de julho com o último Evangelho. Quero agradecer também a paciência, o carinho de vocês. Na semana passada não consegui estar aqui no Evangelho devido a uma viagem familiar. Agradeço a compreensão aí, peço desculpas quando a gente traz algum recado, pessoal, falando aqui novamente. Eu sempre deixo ali na comunidade, no nosso grupo também de WhatsApp. E é claro, a gente fala aqui no Evangelho também, mas algumas pessoas não assistiram, não ouviram o último Evangelho, mas enfim. Obrigado aí pela paciência, pelo carinho de todos vocês. Bom, nós vamos continuar então no nosso tema da mudança da reforma íntima, o tema proposto para este mês, que é Estamos no caminho da reforma íntima. Relembrávamos então o início do ano, quando nós fazemos as promessas, entre aspas, ou as metas para a mudança do ano. E às vezes passa-se o ano e continuamos sem os nossos propósitos. E assim vai passando os anos, vamos às vezes desanimando. E lembrando que nós estamos num processo aqui na Terra que não há tempo mais para termos a nossa preguiça evolutiva. É preciso caminhar, o conhecimento está nos chegando de todas as formas, nas diversas religiões, nas diversas formas de expressão da vida, nos livros, nos vídeos. Então, somos chamados à mudança constantemente. Isso tem surgido para nós a cada dia. Então, não há mais justificativa para uma não mudança ou para uma não vivência da espiritualidade no cotidiano, independente da religião em que você está, independente do núcleo religioso, de como você enxerga o plano espiritual. Nós, enquanto indivíduos, a nossa meta é a evolução. E Kardec perguntou isso aos espíritos. Mesmo que não queiramos, a evolução irá nos atingir? E os espíritos dizem que sim. A evolução muitas das vezes nos empurra através da sociedade. É claro que nós sabemos, enquanto espíritas, vamos trocando de corpo físico ou de planeta, mas a evolução ela sempre vai nos trazer algo para repensar a própria vida. Então, o chamado do meio do ano é: estamos no caminho da nossa evolução
individual, estamos prosseguindo nesta evolução, mesmo que nos mínimos detalhes, aqueles que nós achamos que não faz tanta diferença, faz sim. Um simples ato de mudança vai nos levar a ter muito mais profundidade espiritual. Muitas pessoas falam: eu não consigo evoluir porque eu ainda penso mal, eu ainda julgo, eu ainda faço isso ou aquilo. Porém, em algum setor da vida você vai ter facilidade, em outros não. E assim a vida vai seguindo com as mudanças internas. Falávamos então aqui no Evangelho, nos temas de julho, como nós já falamos aqui da vida interior, como é importante o contato com a vida interior. Também a importância de ter um sentido e um ideal. Como é importante você ter um ideal de vida e ter um sentido. Aqui não falávamos de religião, porque todas as religiões que falam do amor ao próximo verdadeiramente, do não julgamento e da caridade, nós vamos ter aí um sentido para viver. Lembrando que Kardec perguntou aos espíritos: é fora da igreja que não há salvação? Os espíritos falaram: não, não é fora de religião nenhuma, é fora da caridade. Fora da caridade não há salvação, e a primeira caridade é conosco mesmo e depois com o próximo. Lembrando que a maior caridade, a caridade moral, calar diante do defeito do outro, não julgar, amar o próximo como Jesus nos ensinou. E o tema de hoje, disciplina. Para conquistarmos uma evolução, precisamos de disciplina. E os espíritos nos falam isso constantemente. E não é essa disciplina propriamente material. A disciplina é uma disciplina espiritual, a da boa vontade, aquela que nós temos que conectar diariamente. Nos fins dos anos de 1931, Chico orava perto de uma árvore junto ao açude, um local de saída de Pedro Leopoldo para o norte, quando viu a pequena distância uma cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando uma túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que foi esse o seu primeiro encontro com Emmanuel na vida presente. E acentuou que em certo ponto do entendimento o orientador espiritual perguntou-lhe: Chico, você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente. Desde que você procure respeitar os 3 princípios básicos para o serviço. Emmanuel então se calou e Chico perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. O espírito amigo despediu-se e o médium teve consciência de que para ele ia começar uma nova tarefa. Essa é a vida inicial ali, mediúnica de Chico Xavier junto com o Emmanuel, e o Emmanuel fala com ele os 3 princípios básicos aí do trabalho espiritual. E nós podemos trazer também esses 3 princípios básicos para a nossa evolução moral. A disciplina, que é para nós espíritas, que não temos o jejum físico como em outras religiões. Podemos, é claro, fazer o jejum, nada contra, porém o nosso jejum, ele é principalmente o espiritual. Então a primeira disciplina que nós devemos ter é a disciplina mental, aquela que nós precisamos conexão com a espiritualidade. E essa disciplina, que é através das intuições, nós ainda precisamos parar, conectar. Foi naquele evangelho da nossa conexão com o mundo interior. Então não adianta você pensar em disciplina se você não faz por onde ter esta conexão.
É muito curioso como a gente indica, por exemplo, principalmente em consultório, né, quando eu estou trabalhando com os pacientes, a conexão, a meditação, que não tem nada a ver com a religião. É o momento de você se desligar um pouco deste mundo hiperconectado que nós estamos. E mais de 90% não consegue, mas nós arrumamos tempo para tantas outras coisas. Não estamos mais arrumando tempo para a conexão com as coisas pequenas, leves, simples da vida. Então nós precisamos voltar. A disciplina que o Emmanuel falava ali, claro, o Chico tinha um trabalho exponencial, psicografou mais de 490 livros, então, obviamente, o Chico precisava de uma disciplina também de horários, de momentos de psicografia, mas na nossa vida, se nós não temos uma disciplina, nós não conseguimos fazer, de fato, algumas coisas. Então, nós vamos aqui para as disciplinas de Emmanuel. Disciplina do pensar, a disciplina do falar, ou seja, cuidado com o que você fala para o outro, cuidado com o que você verbaliza, até mesmo sozinho, porque as palavras têm vibrações, lembrando das transmissões de pensamentos que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidado com o que você pensa, porque você pode se ligar mentalmente a espíritos que estão se comunicando com a sua faixa vibracional. Cuidado também com o que você fala, com o que você emite através da fala. Somos responsáveis pelo que plasmamos na mente dos outros, nos ensina André Luiz através de Chico Xavier. Então, cuidado, disciplina também ao falar. E é claro, disciplina, e não menos importante, disciplina no agir no mundo. Conectando então com essas 3 disciplinas, com esses 3 jejuns, nós temos aí o grande, ou a grande base, é o triângulo que eu falo, para a evolução moral do indivíduo, porque se nós cuidarmos do nosso pensamento, automaticamente a nossa palavra já vai ser filtrada. Filtrando a nossa palavra, automaticamente nós já vamos filtrar o nosso ato. As nossas ações no mundo são conexões, e este é o triângulo, a base para o início da nossa evolução moral. Nossa, William, então se isso é a base, já é mais difícil, imagina então o resto. Não, não é tão difícil. Nós temos a base, a estrutura do prédio, inclusive nós já fizemos um evangelho aqui uma vez, falando sobre a estrutura, o prédio aí da nossa evolução moral. Então a base já nos sustenta e já nos dá aí muita força para prosseguir. Porque neste momento em que nós vamos filtrando as emoções, filtrando os pensamentos, a palavra e a ação, nós já vamos também melhorando o espírito. E voltando a falar da disciplina, na Terra nós precisamos também da disciplina, mais ainda que no plano espiritual, porque aqui nós estamos num corpo físico. Então o corpo físico ele vai nos ajudar a regular a disciplina. Se nós não tivermos o horário certo, se nós não tivermos o momento certo de fazer algumas coisas, sem dúvida, não iremos conseguir fazer. Então, se nós não colocarmos, por exemplo, o dia do Evangelho no Lar, o horário, ele não sai. Mesmo que aconteça alguma coisa, que naquele dia você esteja desanimado, marcou o horário, faça assim mesmo. É o compromisso espiritual que nós temos. Nós não temos o nosso compromisso com o trabalho, com o horário. Muitas das vezes nós esquecemos do plano espiritual, porém, quando estamos necessitados do plano espiritual, doentes, angustiados com um problema, aí sim nós vamos aos pés de Deus e choramos, etc. Então nós temos que ter essa conexão constantemente, uma conexão mais direta. E é claro, como encarnados, algumas coisas nós vamos precisar ter o horário, a disciplina física, como o horário de ir ao centro, o horário às vezes de fazer a caridade, etc. E aí nós precisamos conectar com essa disciplina. A disciplina é uma ferramenta de autoeducação. No Espiritismo, o espírito é imortal, ou seja, nós acreditamos, nós sabemos que nós estamos vivos e continuaremos vivos além da vida. E está em constante processo de evolução. A disciplina nesse caminho é o instrumento silencioso que organiza o caos interior.
Assim como o músico se dedica diariamente a um instrumento para alcançar a harmonia, o espírito deve educar seus sentimentos e pensamento dia após dia. André Luiz vai nos dizer: a reforma íntima exige vigilância, coragem e disciplina. Olha que interessante. O que nos indisciplina são as sombras. Muitas das vezes essas sombras ou as nossas más tendências, o nome que você quiser dar, né? A gente vai para o Jung, por exemplo, ele vai falar sombra. No Espiritismo a gente vai falar má tendências, situações das nossas vidas que nós ainda não resolvemos. Muitas das vezes a gente vai confundir liberdade com permissividade. No entanto, a ausência de disciplina costuma revelar zonas internas de imaturidade e desorganização psicológica, aliada, ou seja, a uma desorganização até mesmo moral. Poderíamos dizer aqui, que a indisciplina nasce de conflitos não integrados. E olha, pessoal, é muito importante a gente observar a nossa vida, principalmente os setores que há de desorganização, setores que nós estamos indisciplinados. Muitas das vezes o nosso problema pode estar ali, iniciando-se ali. Qual a parte, qual o processo da sua vida que há uma indisciplina? Esse setor demonstra talvez preocupações sérias. O que seria isso? Ou seja, setores da sua vida que você há muito tempo não quer olhar ou não quer encarar frente a frente. Isso pode ser até questões também de outras reencarnações. Por isso também nós trazemos em nossa alma algumas questões para resolver de vida passada. Qual o setor da sua vida, então, que você hoje precisa se disciplinar, reconectar e organizar e não está conseguindo? Aí tem uma mensagem muito clara. A mensagem da reforma íntima. Vamos dar alguns exemplos. Setor financeiro, setor familiar, setor de trabalho. Tudo isso vai nos trazendo mensagens que nós precisamos de fato olhar. Setor que você não quer nem pensar em olhar. Sabe aquele canto do armário que está bagunçado com acúmulo de sujeira e papel e você toda vez que se aproxima tem um mal-estar, não quer organizar. Não vai adiantar. Na linha evolutiva, ninguém vai lá e vai organizar o nosso armário. A gente precisa ir encarar frente a frente essas situações que nós estamos paralisados. Recomeçar, então, é um processo importante na conexão com a disciplina. A disciplina é um caminho feito sempre de recomeço. Por quê, pessoal? Nós ainda não estamos 100% prontos. Então, recomecemos quantas vezes for necessário. Agora, não desista. Não desista de ter a sua disciplina. Não desista de ter a sua reforma íntima. Disciplina também, pessoal, não confunda disciplina com ritual ou com regras. Nada de impor obrigações. A disciplina é algo consciente que você vai manejando na sua vida e você vai transformando esse processo em algo natural. É claro que no início vai ter algum esforço, mas depois vai se tornando algo natural para o seu psiquismo. Não pode ser visto ou encarado como um processo de grande esforço no início, porque senão a gente pode até desanimar. Basta que comecemos. E olha, quantas pessoas falam assim: nossa, se eu estou de férias, por exemplo, fico muito tempo sem ter disciplina alguma, eu começo a sentir uma angústia. E de fato, nós precisamos ter algum sentido. Mesmo nas férias, quando a gente fala que contato, férias, o lazer é importante, mas mesmo em algumas situações que você fique muito tempo sem a disciplina, pode de fato adoecer o seu psiquismo. Muitas pessoas também que às vezes estão num período afastados do trabalho,
Se essa pessoa não coloca ali uma disciplina, uma organização no seu dia, vai passando e vai causando um estranhamento nesse dia, como se você não soubesse a hora de acordar, vai dando um estranhamento. Quando nós temos uma disciplina, a gente acaba se regulando. Vamos observar, por exemplo, os animais. Os animais, quem tem animalzinho em casa, por exemplo, sabe a disciplina que eles têm. Eu tenho aqui gatos, como vocês sabem, o horário do sol, o horário do banho de sol, o horário de dormir, o horário de se alimentar, até mesmo o horário de tomar banho, e eles fluem muito e há um comportamento de calma neste processo. Enquanto seres humanos, nós não temos que ir para a rigidez como se fosse um ritual, porque o animal ele é condicionado ali pela sua natureza para que ele faça a higiene, para que ele tome o banho de sol, etc. Nós, enquanto seres humanos, não temos essa rigidez. Às vezes, na sexta você marcou de sair com um amigo, mas infelizmente aconteceu alguma outra coisa, você teve um outro compromisso e teve que desmarcar alguma questão séria que aconteceu. Então nós não temos essa rigidez. E aí é o que vem a ressignificação. Não consegui ir no aniversário da pessoa, mas é porque eu estava passando mal, é porque eu estava com outro problema. Então a gente vai ressignificando. O animal não tem esse tipo de compromisso social. Quem faz o compromisso social do animal é justamente o ser humano, aquele que é o seu tutor. Nós, enquanto indivíduos, nós temos a sociedade. O que é social? Então, às vezes, nós firmamos compromissos e temos que nos disciplinar às vezes para chegar no horário, para cumprir prazos e metas, porque a sociedade precisa funcionar. Então, por que o relógio, o tempo na sociedade é tão importante, Devido ao compromisso social que nós temos. Então, se eu marco uma reunião às 2h, é justamente para disciplinar as pessoas para chegarem lá naquele horário e a gente conseguir fazer a reunião, a palestra no Centro Espírita, a palestra 7h30, 7h, para que todos consigam estar ali juntos e, obviamente, estarem em comunhão com aquele processo. Então, a disciplina física é para isso. Mas aqui no Evangelho nós estamos falando também de uma disciplina moral, de uma disciplina de conexão, de reforma íntima que irá nos ajudar na nossa evolução, no nosso processo. Muitas das vezes pensamos em disciplina como dizer não, e nem sempre é. Às vezes é dizer sim, às vezes é conectar também com o sim. O não é importante nas nossas vidas, em muitas das vezes, para impor alguns limites, algum processo. O não, ele vai ser importante quando nós sabemos que não vamos conseguir cumprir estes prazos ou essas metas. Nós temos que nos conhecer, olhar para dentro de nós para não cairmos em desespero depois. Quantos de nós assumimos compromissos então que às vezes não vamos conseguir cumprir e entramos em desespero? Então, se você não vai conseguir cumprir, é muito mais caridoso você falar não com a pessoa. Eu não posso assumir esse compromisso, eu não consigo cumprir isso, eu te agradeço, mas pode tentar com outra pessoa. Isso vai fazer você refletir também a uma outra oportunidade, você se ligar, se conectar para aí sim colocar em prática este trabalho. Vou dar alguns exemplos, para ficar mais claro. Uma pessoa pediu, por exemplo, para você, quem frequenta o centro espírita aqui, para você assumir um compromisso espiritual, assumir um novo trabalho, e você está vendo que não está preparado ainda, que você não consegue ainda, é muito melhor dizer não e ir se preparando. Chico Xavier vai nos dizer que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. De fato, o trabalhador ele pode estar pronto, mas às vezes ele não tem a autoestima necessária para iniciar um processo de trabalho. Aí você precisa se reconectar com a sua autoestima, que você está pronto sim, que os benfeitores estarão ali para te ajudar. Então, observe como que a disciplina também de estar ali num trabalho espiritual requer outras ferramentas, requer outras qualidades. Por exemplo, no nosso trabalho físico, nosso trabalho que nos traz o dinheiro, o alimento, o pão de cada dia, muitas das vezes também quando nós estávamos na necessidade, nós aceitamos alguns trabalhos até que nós não sabíamos, com o intuito de treinarmos e aprendermos, porque tinha recompensação financeira. Mas quantos de nós não pensamos nisso no espiritual?
Ah, eu não sei fazer o trabalho, então eu não vou pegar ou eu não vou simplesmente me dedicar a aprender aquele trabalho espiritual. Porque de fato, pessoal, o trabalho espiritual nós iremos aprender na prática. Não tem como, é a prática que vai nos dando a substância. Por mais que eu possa fazer 500 cursos de palestra, ler livros, assistir vídeos, nós só iremos saber o que é dar uma palestra espírita ao dar uma palestra espírita. O que nós vamos sentir, como nós vamos fazer, os erros que nós vamos cometer, as primeiras gaguejadas, o medo de estar à frente ao público, nós não vamos de forma alguma, evoluir sem enfrentar. Temos um grande psicólogo, o Skinner, que é o grande pai aí da TCC, Teoria Comportamental. Ele vai nos dizer, é importante enfrentar o medo. E ele fez pesquisas sérias sobre isso. Aquele que enfrenta o medo, claro que aos poucos, vai diminuindo. Ele vai encarando frente a frente o seu medo. E há uma técnica para isso. A técnica é ir aos poucos se adaptando ao que você tem medo. Então não adianta falar, por exemplo, que tem medo de espíritos e nunca ir numa reunião mediúnica, nunca participar e ver que não é com certeza algo problemático ou um bicho de 7 cabeças. Observe com leveza e lucidez. A disciplina também não pode ser rígida, senão, pessoal, vira um transtorno mental, né? Vira o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, nós não queremos isso aqui. Aquela pessoa que nada pode sair do lugar, que tudo tem que estar numa mania de perfeição. Aí entra a mania de perfeição. Aí também precisa de um tratamento. Disciplina aqui não é rigidez, é fluidez, é algo leve, é algo de um compromisso que nós temos conosco mesmo e com o outro. Não uma rigidez, mas fulano chegou 5 minutos atrasado. Mas isso aconteceu, mas aquilo. Então essa rigidez também é uma estrutura psíquica, obviamente, muito dura com si e com o outro. Então aquele que não supera os próprios erros e o erro do outro, ele acha que ele é perfeito e ninguém é perfeito. Todos nós podemos errar. Todos nós ainda vamos errar, pois estamos num planeta de provas e expiações. Então, pequenos erros ainda acontecerão. Claro que os grandes erros, né? Aqueles grandes problemas, a gente já vai diminuindo. Se a pessoa é autoexigente, ou seja, se ela não se permite errar, há também uma trava, a pessoa não flui. Disciplina, então, não é essa trava, essa exigência, como se você estivesse com um chicote nas suas próprias costas. Não é isso, não confunda. Disciplina é assumir um compromisso, faça-o com leveza. Faça-o pensando no impacto espiritual e psicológico que tem para você. Mas não seja exigente com os outros, seja exigente consigo mesmo. Esse é o lema da disciplina, senão muita gente confunde, né? A disciplina, a regra, aquela coisa pesada, e aí vira também algo problemático, vira algo adoecedor. Ou seja, cria ritmo para a sua disciplina, não rigidez. Se você está enrijecendo, não, eu tenho que acordar 6:02. Nem um dia você pode acordar 6:30, 7 horas, né? Ou seja, a vida também ela não permite essa rigidez. Por quê, pessoal? Às vezes acontecem outras situações. Tenha objetivos, então, mas sem aquele peso. Por quê, pessoal? A gente pode ter objetivo, mas quem determina o nosso objetivo é Deus. Então você pode ter o objetivo de fazer X, Y e Z. Aí Deus vai lá e fala, não, você vai fazer nem é X, nem é Y, nem é Z. E aí? Aí você sofre. Porque muitas das vezes o nosso caminho está para o outro lugar. E a gente reza, né? A gente ora, a gente pede a Deus, Pai nosso que estás no céu, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas quando a vontade de Deus é feita, a gente vai e fica com ódio, com raiva. Então a disciplina não é para isso. Você fez a meta X ou Y, mas não era a sua meta, ou seja, não era esse propósito, ou seja, você aprendeu nesse caminho, mas não é o que você vai seguir, é outro.
porque você assumiu esses compromissos no plano espiritual, porque você tem outros caminhos a seguir. Então também deixa o seu barco fluir, porque se tiver esse peso, você não vai fluir. Claro que você está com pessoas que apoiem isso, vai te ajudar nesse processo de disciplina. E é o último ponto que eu quero falar aqui: nunca deixe de trazer a espiritualidade para dentro de você. Então, lembrando daquele evangelho que eu falei, né? A gente está falando aqui sempre da espiritualidade no cotidiano, mas, por exemplo, aquelas pessoas que são muito rígidas com o horário, trazer a espiritualidade, a vivência do espiritismo para nós vamos compreender também que nós podemos calcular, nós podemos estar sempre andando em retidão, mas às vezes acontecem algumas questões que não são por acaso, que estão nos livrando de algo muito lá na frente. Nós falávamos, por exemplo, você calcula o tempo, você está dentro do seu tempo para chegar no local, mas pega um trânsito porque aconteceu um acidente. Você pode escolher ficar com raiva ou com ódio, ou simplesmente se entregar no processo, avisar as pessoas que estão te esperando que você vai atrasar e se entregar ali nesse processo. Nós temos então essas raízes de disciplina que são importantes espirituais, mas é claro que nós não podemos também perder esse fio da meada. Lembrando, né, o que Emmanuel falou com Chico da disciplina, mas o Emmanuel sempre falava com o Chico também destes momentos de interação, dos momentos também de descanso, porque nós estamos também no corpo físico. Bom, vamos para a nossa meditação final, pessoal. Espero que tenham compreendido. É um tema mais complexo mesmo. Porém, um puxão de orelha aí para todos nós, né? Terminando o mês de julho, iniciando o mês de agosto, nós vamos finalizando, agradecendo a Deus por este mês e renovando os nossos propósitos de mudança interna. A vivência da espiritualidade no cotidiano. Vamos juntos. Todos ainda temos que evoluir. Voltando os nossos pensamentos para Deus, entrando aí na nossa cabine de passe, essa cabine que está fluidificada para nós, com bons fluidos. Vamos vendo ali na frente quadros de Jesus, Maria, Bezerra, tantos espíritos trabalhadores. Nós vamos nos conectando com esses benfeitores espirituais, trazendo no pensamento mais uma vez a gratidão, o amor, estendendo as nossas mãos para o alto, para receber o passe. Os benfeitores entram e começam a conexão, a limpeza fluídica do nosso perispírito, limpando, renovando, e a cada momento nós vamos sentindo uma leveza, a troca de fluidos. Todos nós estamos passando talvez por alguma situação psíquica, material. Vamos pedir, Jesus nos ensinou a pedir: Mestre, cada um que está aqui tem os seus pedidos, as suas dúvidas, as suas dores, que eles possam se reconectar. Nos ajude e, é claro, neste momento do passe, Senhor Deus, que possamos também trazer neste momento pessoas que estejam precisando deste passe através da caridade moral. Se você sabe de alguém que está internado, doente, precisando de uma ajuda vibracional, recém-desencarnado, vamos pedir por essa pessoa. Que Jesus possa envolvê-lo neste momento. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo o passe. Jesus, irmão maior, obrigado por mais um Evangelho no Lar. Agradecendo a Deus também, agradecendo a espiritualidade amiga superior, por este evangelho da disciplina que todos nós precisamos olhar com mais carinho e mais atenção, sem a rigidez, mas com compromisso, entendendo que não estamos aqui na Terra por acaso ou por mera férias. Não há férias no plano físico, há trabalho intenso de renovação, e que nós possamos aprender a cada dia essa renovação. Ó Deus, obrigado pela oportunidade que tens me dado e a todos que estão aqui. E neste momento, com muito amor e muito carinho, pedimos autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando, pessoal, lentamente, tranquilamente, reconectando aí.
agradecendo a Deus. Peço a vocês, pessoal, que nos ajude aí também, né? Curtindo, comentando, compartilhando esse evangelho. Deixe o seu nome, o estado, cidade onde você ouve também. Este evangelho ajuda ele a atingir mais pessoas. Se você gostou do conteúdo, eu quero agradecer. Um abraço para Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal. Beth Ferreira Gomes, grande abraço. Lucília Miranda, de São Paulo, capital. Álvaro Meneghite, um grande abraço. Mônica Pereira, grande abraço. Lara Brito, um abraço. Cris Oliveira, um abraço. Jéssica Nuvens. Maria Isabel, Deus abençoe. Marina Zuleide Russo, um abraço. Lucília Miranda. Vanessa Gutierrez. Sônia Gonçalves, um abraço. Natalícia Fonseca de Moraes. Luiz Fernando, de Salvador, Bahia, um grande abraço. Aline Silva, da cidade de Portugal, da cidade de Braga, Portugal, perdão. Branca Ramos, São Paulo, capital, grande abraço. Maria Alice Cerqueira, da Bahia, um abraço. Sabrina, um grande abraço. Sabrina Prestes, um grande abraço. Deus abençoe. Maria Lúcia, Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Marlene Sodré, um grande abraço, amiga. Branca Ramos, da cidade de São Paulo. Márcio Pontes, Deus abençoe. Joana Dark de Jesus, da cidade de Unai, Minas Gerais. Luciana, Deus abençoe. Sônia, acho que é Sônia mesmo, perdão se eu falei errado. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Ana Cristina Barbosa. Lucília Rodrigues. Maria Cristante, um grande abraço. Marcelo Oliveira, Deus abençoe. Cássio Gargiolo, um grande abraço. Branca, um grande abraço. Ivone Magro, do Paraná, um grande abraço, Ivone. Deus abençoe. De Fortaleza, no Ceará, Edilane Cabreira, Deus abençoe. Janda, de Dias Dávila, na Bahia. Cássio Gargiolo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, capital. Viviane Antunes, de Monte Alegre, Campina do Monte Alegre, em São Paulo. Deus abençoe. Marinês da Silva Pereira, de Brejão, em Pernambuco, sempre aqui conosco, Deus abençoe. Ana Martins, Deus abençoe também. Natália Gislene, de Minas Gerais, grande abraço às meninas. Nelson Rocha, de Araraquara, São Paulo. Fatinha Viana, sempre nos ajudando aqui também, compartilhar, Deus abençoe. Sônia Gonçalves, Deus abençoe. Muito obrigado, pessoal. Continue deixando aí, pessoal, o nome, a cidade, tá bom? Milene, de Laguna, Santa Catarina. Gislene, também já falei. Steph Figueiredo, um grande abraço. Pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado aí por mais um evangelho. Até o próximo domingo, se Deus quiser.